Olá, gente! Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos começando mais um vídeo aqui do canal Decora com Feng Shui. E se você ainda não segue a gente nas nossas redes sociais, que são aqui o canal, né, no YouTube. Temos também a página no TikTok, fizemos agora a página no TikTok e também temos o perfil lá no Instagram, Decora com Feng Shui. Então, acesse as nossas outras redes, comece a seguir a gente, né? Curte o vídeo, comenta, compartilha, enfim, dá aquela força aqui pro canal, né? Que tá no comecinho. E eu espero que vocês estejam gostando bastante aqui dos vídeos, tá? Eu tenho a preocupação de fazer os vídeos para quem tá começando nesse mundo, né, do Feng Shui, para quem quer entender um pouquinho mais de como funciona o Feng Shui, do que é o Feng Shui e de maneira simples começar a colocar em prática aí na casa de vocês um pouquinho do Feng Shui para começar a fazer uma diferença, né? Para vocês começarem a sentir na pele os benefícios que o Feng Shui traz para nossa vida, tá bom? E da série de vídeos das áreas do Baguá, né? Dos guás, a gente tá fazendo aqui uma série de vídeos falando dos guás, né? De cada área do Baguá. Hoje a gente vai falar um pouquinho dessa área tão importante na nossa vida, que é a área dos relacionamentos. E quando a gente fala em guá de relacionamento, a gente tá falando sim, gente, de relacionamento amoroso, tá? Relacionamento aí com o nosso parceiro, com a nossa parceira, com o nosso marido, com a nossa esposa, com o nosso namorado, com a nossa namorada, enfim, tá? A gente tá falando de relacionamento amoroso, tá? E aqui também, no segundo plano, a gente fala sobre amor próprio também, né? Esse relacionamento amoroso da gente com a gente mesmo, né? Do nosso amor pessoal, do nosso amor próprio, né? Da nossa relação conosco mesmo, tá? E também aí com as outras pessoas, tá? Então, o guá do relacionamento, numa primeira instância, ele simboliza, sim, um relacionamento amoroso e depois, num segundo plano, o relacionamento da gente com a gente mesmo, do nosso amor próprio, da nossa valorização pessoal, né? E também aí do relacionamento com as outras pessoas, dessa troca, dessa conexão, né? Então, por que é tão importante que essa área esteja bem na nossa vida? Porque nós somos seres que a todo momento estamos nos conectando com outras pessoas, né? Então, estar em grupos, né? Estar a todo tempo se relacionando com outras pessoas, seja no nosso trabalho, seja na nossa família, na nossa casa, com o nosso parceiro, com a nossa parceira, é uma coisa que acontece diariamente. Então, você trabalhar esse guá do relacionamento, sim, vai te trazer relacionamentos mais sadios, mais equilibrados, né, mais leves, conexões mais verdadeiras. Por isso é tão importante a gente trabalhar esse guá, tá certo? Tá, Dani, mas e se essa área da minha casa, né, da minha vida não estiver em equilíbrio, né? Se for uma área faltante, por exemplo, né, na minha casa, né? Se a hora que eu aplico ali o baguá, essa área tá faltando. O que ou em desequilíbrio, né? O que isso pode acarretar na minha vida? Bom,
você pode ter muita dificuldade em manter relacionamentos, tá? Você pode ter relacionamentos tóxicos ou abusivos, relacionamentos desequilibrados, atrair pessoas para sua vida que estão mentalmente desequilibradas no sentido de ter um relacionamento sadio, de poder proporcionar um relacionamento sadio, tá? Você pode sentir sensação de solidão, falta de conexão dentro da sua própria casa, tá? Então, esse sentimento de desconexão com tudo e com todos. Então, é muito grave, gente, essa falta de quando esse guá na nossa vida está desequilibrado, ele vai acarretar uma série de problemas, tá? E as mais importantes, as mais comuns, são essas que eu falei aí pra vocês, tá certo? Bom, e se eu quiser trabalhar o guá do relacionamento na minha casa, né? Como é que eu faço para ativar essa energia do relacionamento, para dar um up, né? Supondo-se que eu já sei ali aonde é a minha área do relacionamento, né? Eu quero dar um boom ali. Como é que eu faço para ativar? Existem algumas cores que são responsáveis por ativar essa energia, essa vibração no guá do relacionamento. E aí a gente tem duas vertentes, duas paletas de cores muito importantes, tá? Primeiro, claro, são os rosas e os tons de rosa, né? O branco com o vermelho que dá essas nuances de rosa, tá? Então, todos os tons de rosa vão ativar o guá do relacionamento. Por que o rosa, gente? Porque o rosa, ele é a cor da amorosidade. Tanto que a gente tem o cristal, o quartzo rosa, né? Que é responsável também por ativar essa energia da amorosidade. Então, quando a gente quer trabalhar essa amorosidade na gente, a gente pode colocar um cristal, um quartzo rosa no nosso quarto, por exemplo, né? Ali do lado da nossa cama, na nossa mesinha de cabeceira, a gente pode estar colocando esse cristal. Então, o rosa, ele vai trabalhar muito essa questão da energia da amorosidade, do amor, tá? Vai trabalhar essa energia nos relacionamentos. E fora essa paleta de cores rosa, existe uma outra paleta de cores que a gente pode estar trabalhando também, tá? Que eu vou passar aqui para vocês, que são a paleta dos amarelos, dos terracotas, dos alaranjados, do nude, tá? E eu vou estar explicando por quê. Nossa, mas se você for pensar, né, uma coisa não tem nada a ver com a outra, mudou completamente a paleta de cores, né? Os amarelos, os terrosos, os alaranjados, os nude também, a gente pode estar utilizando. E por quê, gente? Porque o elemento dominante para o guá do relacionamento é o elemento terra. Olha que interessante, né? O elemento dominante para o guá do relacionamento é o elemento terra. Por isso que você pode trabalhar também essa paleta dos tons terrosos. No meu quarto, por exemplo, eu fiz a maioria ali das paredes, né, as laterais e a parede da frente ali do quarto, eu pintei de nude. Ele é um tom de rosa mais envelhecido, assim, puxando pro nude mesmo, né? E a parede de fundo, que pega um pouquinho a lateral, eu fiz um desenho que parece como se fosse umas montanhas, e eu vou mostrar para vocês isso lá no Instagram, tá? Eu sempre faço os posts ali e das fotos, né?
eu tô fazendo o Feng Shui na minha casa toda, então é bem legal se vocês começarem a seguir lá no Instagram também, porque eu faço vários vídeos e fotos do antes e depois das pinturas, eu tô fazendo as pinturas lá em casa, então tem muita coisa legal lá no Instagram. E eu fiz uma pintura que parece umas montanhas, tá? Ela é uma pintura mais setorizada, e ela tem uns formatos mais arredondados, como se fossem montanhas mesmo. E eu utilizei um tom de amarelo na parte de cima, tá? Tem um tom de terracota mais escuro que puxa mesmo para um amarronzado que lembra uma terra. E depois na parte inferior eu coloquei um rosa um pouco mais vivo, que ele puxa um pouco pro laranja, então ficou muito bonito. Então eu usei vários tons dessa paleta de cores do elemento terra. Muito incrível, ficou muito legal. E aí vale a pena vocês também fazerem no quarto de vocês. Vocês podem utilizar a imaginação, a criatividade, né, para fazer essas pinturas setorizadas, usando vários tons dessa paleta de cores para o guarda relacionamento, tá? E aí pensando-se na questão da decoração, né, gente? Se o elemento dominante para o guarda relacionamento é o elemento terra, eu posso estar utilizando ali para esse guá objetos de decoração, bastante cerâmica, por exemplo, né? Objetos de cerâmica, de barro. Eu posso estar colocando vasos de planta, né? Que a planta ela tem a terra ali dentro do vaso, né? Então eu posso estar trabalhando com muitas coisas, né? Nesse sentido da decoração, utilizando esses elementos, as plantas, a cerâmica, o barro, tá? Até eu posso estar mesclando ali com as fibras naturais, né? Posso colocar um pouco de madeira também, né? Porque tudo ali tá dentro da natureza, vamos colocar assim, né? Dentro da natureza eu tenho várias coisas e tenho o elemento terra, tá? Então você pode estar mesclando. Coisas muito importantes também, que eu não posso deixar de falar, na questão da decoração, quando você tá trabalhando no guarda relacionamento, é que assim, é muito importante você utilizar objetos sempre de pares, tá? Pares. Então, assim, nunca coloca no teu guarda relacionamento, por exemplo, uma vela sozinha, tá? Sempre duas velas, por exemplo. Né? Se você for colocar ali um bibelô, uma escultura, alguma coisa, procura colocar sempre de dois. Almofadas, sempre de pares, ou você coloca duas, ou você coloca quatro, sempre pares. Preferência dois, óbvio, né, gente? Quando a gente tá falando aqui de um casal convencional, vamos dizer assim, né? Então procura sempre colocar objetos de pares, nunca um elemento solitário, sozinho. Outra coisa que vocês podem estar colocando também para o guarda relacionamento são fotos do casal. Isso é muito importante, tá? Fotos do casal. Vocês podem estar colocando também quadros que tenham imagens de casais. É muito legal, né? Que traz esse elemento do casal, né? Então, sempre trabalhando para essa questão de reforçar essa questão do casal dentro do relacionamento, tá certo?
Então, gente, por que sempre de dois? Porque a dupla, ela reforça essa parceria, né? Então, assim, o quartzo rosa, por exemplo, vocês colocarem dois cristais ali de quartzo rosa, duas velas, tá? Imagens que representem amor, conexão, porta-retrato com fotos do casal. Então, assim, várias coisas que vocês podem estar utilizando, fora as cores, né? Para estar trazendo harmonia pro guá do relacionamento, tá certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, para reforçar essa energia. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, que eu possa ter trazido um pouquinho mais de conhecimento para vocês dentro do Feng Shui, que é uma área tão extensa que abrange tantas coisas. E eu tô falando aqui um infinito, aliás, um pouquinho para vocês, uma coisa tão mínima, né? Assim, é um pedacinho tão pequenininho que eu tô passando aqui para vocês, mas que eu espero que possa fazer a diferença na vida de cada um de vocês, tá certo, gente? Um beijo e até o próximo vídeo.